Você está lá dando a sua aula e de repente você olha e percebe um aluno desatento conversando, atrapalhando o outro, às vezes até pegando o celular, mesmo que agora não possa, às vezes eles pegam. E aí você começa a sentir aquele incômodo, parece que você está falando para as paredes. Como corrigir estes episódios de indisciplina? E muitas das vezes, por impulso, por não saber lidar, por às vezes por o desrespeito do aluno ser tão grande, a gente acaba perdendo um pouco a razão. Mas às vezes, o que eu vou falar aqui para você hoje é o seguinte: não são exatamente esses episódios nos quais você perde a razão, que acabam atrapalhando o efeito daquilo que você quer. Então, às vezes, a maneira como a gente age vai acabar piorando o que a gente gostaria de corrigir. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar 3 maneiras erradas que, em geral, os professores fazem, né, agem dessas maneiras erradas e que acabam provocando uma perda de autoridade ao invés de resolver o problema. Inclusive, na hora que o professor faz essa intervenção, pode ser que ela não funcione e provavelmente isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo várias vezes, principalmente no início da profissão, quando eu não sabia lidar com esse tipo de coisa, a gente não aprende isso na faculdade, mas tem solução. Hoje em dia, praticamente, eu não passo mais por esses episódios. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer intervenção em relação a episódios de indisciplina não deve tomar muito tempo da aula. Aquilo deve ser muito sutil, não deve durar muito tempo e deve resolver rápido. E essas formas que eu vou mostrar aqui, elas são justamente o inverso disso, elas vão provocar o inverso disso e ainda vão provocar também um afastamento em relação ao aluno, uma rusga e que vai, infelizmente, atrapalhar o processo de ensino e aprendizagem, que é o nosso maior objetivo, né? Que ele funcione e o aluno aprenda. Qual é o primeiro erro, então, quando a gente vai gerir um episódio de indisciplina? O primeiro deles é a ameaça ou a chantagem. Como assim? Fulano, se você não ficar quieto, eu vou te pôr para fora de sala. Ciclano, se você não parar de conversar, eu vou trocar você de lugar. Olha, turma, se vocês não colaborarem, eu vou dar o conteúdo como dado e vocês vão se virar. Ah, olha só, isso aqui vai cair na prova, eu não vou mais falar sobre isso, e aí vocês se viram para depois estudarem sozinhos. Essas são situações de ameaça, de chantagem, que geralmente acontecem quando a gente já perdeu toda a paciência, quando a gente já não enxerga mais uma solução plausível, e aí chega no extremo de fazer esse tipo de ameaça e de chantagem. Não é uma ameaça, né, de bater ou coisa do tipo, mas esse tipo, né, de ameaçazinha, de chantagemzinha, não resolve o problema, porque o aluno, toda pessoa, quando ela é ameaçada, né, quando ela é chantageada, pode acontecer 2 coisas. Ou ela entra na defensiva, e aí pode piorar, porque ela vai querer. É, ela pode até obedecer, mas vai criar uma indisposição ali em relação a você, um afastamento que não é bom quando a gente está querendo ensinar alguém. Ou ainda, se essa pessoa, ela realmente, por exemplo, quer chamar a atenção, porque muitas das vezes o objetivo é esse, ele está ali conversando com um colega, às vezes ele quer tirar uma onda para dizer que ele é o maioral, ele vai trucar em cima de você. Você vai ameaçar e ele não vai te obedecer. Ele vai muito pior, por exemplo, você manda ele sair do lugar e ele fala, não, não vou. Vem você me tirar daqui. Ou você manda ele sair de sala de aula e ele fala, não, eu não vou sair, quero ver quem é que vai vir aqui me tirar. E aí você vai ficar olhando, porque você vai fazer o quê? Você vai arrancar o menino de lá e ainda é possível de levar um processo por causa disso? Então, não funciona por causa disso. E pior ainda é se você ameaçar, chantagear e não cumprir. Porque aí eles já vão saber que eles podem fazer, que a ameaça não resulta em nada, então é apenas uma ameaçazinha, algo que não vai dar em nada. Segundo erro que a gente costuma cometer, os professores em geral costumam cometer, quando
eles vão lidar com o episódio de indisciplina é a exposição. Ou seja, você expor o aluno que está indisciplinado para a turma. Porque muitas das vezes, esse aluno ele não está fazendo alguma coisa ali errada para se amostrar, como acontece em outras vezes, com outros alunos que realmente querem, né, se colocarem ali como os maiorais, querem chamar a atenção. Às vezes ele está ali, um aluno está disperso por algum outro motivo, e quando você expõe ele, por exemplo, está lá na frente da sala, você vira para alguém que está mais pro fundo e fala assim: ô, Joãozinho, guarda o celular. Você não falou nada demais. Você pediu para que ele faça alguma coisa que está errada. Só que ninguém gosta de que os erros sejam apontados, e muito menos dessa forma. Então essa é mais uma maneira de você causar uma rusga com o aluno. Ele vai entrar no estado de defensiva, mesmo que ele não retruque, mesmo que ele não te desrespeite, aquilo vai criar uma situação ruim e não vai resolver o problema. Ele, da próxima vez, talvez ele faça de novo também. Então, não vai gerar um efeito bom. E veja, eu não estou falando de passar a mão na cabeça. Já já vou dizer o que deve ser feito. E a última coisa é a lição de moral. Você para a sua aula e aí vai dar uma palestra para eles sobre como deve ser o comportamento, sobre como eles estão errados em agir daquela forma, ou ainda sobre como aprender é importante. Vocês estão perdendo aqui uma oportunidade de aprender comigo, essas coisas que eu estou ensinando. Às vezes a nossa intenção é muito boa, porém, isso não vai ter nenhum tipo de efeito. Porque qual que é a impressão que dá para o aluno? Que você é aquele professor chato que fica de ladainha, querendo ensinar como eles devem agir, né? Que quer aconselhar, ou que você se acha o maioral, que entende da vida. Enfim, para os alunos em geral, que a maioria deles é imaturo, eles não adianta a gente falar. Se eles entendessem, eles já teriam mudado de comportamento, porque provavelmente outro professor já fez isso, ou você mesmo já fez isso. Então não funciona. Eles vão achar que você é chato, que você está ali perdendo o tempo da sua aula para dar essa lição de moral, e estão achando é bom. Por quê? Você não está dando aula, eles não querem prestar atenção na aula, então tá tudo bem. Então essas são as 3 maneiras de você lidar de forma errada com a indisciplina e que vão causar a perda da sua autoridade. Porque todas essas que eu acabei de mostrar vão ter o seguinte efeito: eles vão te enxergar como um professor de menor valor, principalmente em 2 casos. Quando você não cumpre o que você fala, por exemplo, quando você ameaça, ou quando algum aluno te desafia e você não tem o que fazer. Então, isso vai acabar fazendo com que você perca o que eu chamo de posicionamento. Isso vai acabar com o seu posicionamento. Seu posicionamento. Por quê? Não é que vai acabar com o posicionamento, é que eles não vão enxergar que você tem um posicionamento firme com eles. Porque a maneira como você lida com a indisciplina fala muito sobre quem você é como professor. Então, a partir do momento que você não consegue lidar com esse tipo de situação, você mostra um posicionamento fraco. E este posicionamento fraco, ele vai gerar uma perda de autoridade. E aqui entendendo a autoridade como o quanto os alunos olham para você e confiam em você como alguém que pode guiá-los no processo de aprendizagem. Então, se eles olham para você como uma pessoa que perde o controle em episódio de indisciplina, ou que não dá conta de lidar, ou que fica fazendo palestrinha para que eles mudem de comportamento, você vai ter uma perda de autoridade. Eles não vão confiar em você para guiá-los pelo processo de aprendizagem. E se eles não confiam, eles não vão prestar atenção. Vai piorar o quadro de indisciplina. Você vai ficar mais frustrado, você vai ficar mais indignado às vezes, porque você não consegue dar aula, e as coisas vão só se agravando. Você vai perdendo a saúde daquela relação que existe com uma determinada turma. Mesmo que alguns alunos, aqueles que são um pouco mais centrados, que têm um pouco mais de consciência, te apoiem. Isso não vai ser suficiente para que você
consiga dar uma boa aula, tenha um ambiente saudável, adequado para que ocorra a aprendizagem. Porque existe um princípio que eu sempre falo: a aprendizagem não ocorre no caos. Então, se você está tendo indisciplina e não está conseguindo lidar com ela, você está em um ambiente caótico para a aprendizagem. Beleza, mas então o que eu faço se tudo isso daí não funciona, e vocês já devem ter visto que não funciona mesmo? O que eu faço então? Eu vou ficar lá e vou deixar o menino não prestar atenção? Não, também não vai fazer isso, também é um erro. Porque quando você faz vista grossa para esse tipo de coisa, você está passando a mensagem de que está tudo bem não prestar atenção, de que aquilo que você está fazendo não é importante. Então também não é, a solução não é fazer vista grossa. O que eu devo fazer? Primeira coisa, eu vou usar o que eu chamo de correção dissimulada. Eu sempre, quando falo disso daqui, eu me lembro da Capitu, a personagem lá do Dom Casmurro de Machado de Assis. O que é uma correção dissimulada? É um tipo de correção extremamente discreta, que não deve chamar a atenção de muitas pessoas, talvez ali alguém que está do lado do foco da desatenção. Mas vamos lá, o que seria uma correção dissimulada ao estilo Capitu? Porque Capitu, oblíqua e dissimulada. Então, o que seria uma correção oblíqua e dissimulada? Quando você perceber que o aluno está fazendo alguma coisa que não é adequada, que está ferindo os bons princípios, a boa postura da aula, você simplesmente, dessa maneira, como eu vou dizer agora, você vai andar até o local onde ele está e você não vai andar até lá olhando para ele, do tipo, aquela cara de ameaça, né, de que eu vou fazer alguma coisa. Não. Você vai chegar lá do lado dele rapidamente e vai pedir o comportamento que você quer. Então você não vai falar para ele assim: você está mexendo no celular, você está conversando. Não, você vai pedir para ele o que você quer. Isso faz toda a diferença. Então, se ele está mexendo no celular, você vai virar para ele e falar assim: guarde o celular. Ponto. E continue andando e falando. Só que, vamos lá, para isso você tem que já ter uma cultura de andar pela sala de aula. Eu vou deixar um link aqui em cima de um vídeo em que eu falo como fazer isso. Mas isso já tem que ser uma cultura. Por quê? Ninguém vai perceber que você mandou ele guardar o celular se você já costuma andar na sala de aula e naquele momento você simplesmente está andando na sala de aula. Passa ali do lado dele e fala assim: guarde o celular. Ou ainda, melhor ainda, faça um gesto. Aponte para o celular, ele já vai saber que ele tem que guardar. Agora, importante, que é a segunda questão. Você tem que criar uma cultura de excelência ou de alta performance na sua sala, que é uma cultura na qual os alunos já se comportam de uma maneira disciplinada. Então, além de diminuir os episódios de indisciplina, quando houver episódios de indisciplina, você vai lidar muito melhor com eles se você tiver uma cultura de excelência. Eu não vou me delongar aqui, porém, um dos elementos, por exemplo, da cultura de excelência é que você tenha deixado claro no início do semestre quais são os comportamentos aceitáveis, quais que não são aceitáveis. É você ter deixado claro para eles no começo quais são as consequências deles não cumprirem os acordos que foram feitos no início do semestre ou do ano. Enfim, é isso, você vai construindo uma cultura de excelência à medida que você vai colocando o que eu falei em prática. Mas, em longo prazo, muito do que vai determinar essa cultura de excelência ou a maneira como os alunos se comportam na sua turma é o seu posicionamento, é a sua postura, é como você lida com o que eu chamo das 3 autoridades, que são a autoridade didática, que é como você ensina, a maneira como você ensina, as técnicas que você usa para ensinar. A autoridade científica, que é você saber o conteúdo, né, dominar a sua área de ensino, saber como ela se organiza. E a autoridade de vida, que é a maneira como você se comporta, como você lida com as situações. E esta última, principalmente, é a que está envolvida com a parte de os alunos olharem para você e entenderem que você é uma pessoa equilibrada, que você é uma pessoa que lida com muita tranquilidade com os episódios de indisciplina ou qualquer outro tipo de episódio. Você tem
uma postura madura, porque é isso que eles esperam de alguém que está ensinando, alguém que está ali na frente, conduzindo-os pelo processo de aprendizagem. E eu ensino como fazer isso, como ter este posicionamento dentro dessas 3 linhas da autoridade, dentro da certificação Professor Classe A. Então, se você quiser conhecer, tá um link aqui embaixo. Lá você vai aprender como desenvolver essas 3 linhas e ser um professor de excelência. Ter os seus alunos sempre com você engajados e não só engajados, mas aprendendo. Então, em resumo sobre o que vimos nesse vídeo. Primeiro, 3 erros. Eu não devo ameaçar ou chantagear aluno, não devo expor, não devo parar a minha aula para dar lição de moral, gastar o tempo da minha aula fazendo isso. E também não devo não fazer nada. Eu devo fazer o quê? A minha correção à la Capitu. Espero que isso te ajude. Coloque em prática e depois me conte o que aconteceu. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!